Então, Olhos d'Água, 23 de julho, 11h30 da manhã, entrevista com Décio Coutinho. Décio, antes de mais nada, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Olhos d'Água, né? Seja bem-vindo, né? Eu gostaria de começar essa nossa conversa com você se apresentando. Diga aí, quem é o Décio Coutinho? Obrigado pelo convite, Djalma. Um prazer estar aqui com você na Rádio Olhos d'Água. É um espaço privilegiado, né, que eu tenho um carinho muito especial dentro do Brasil, essa região aí do Distrito de Olhos d'Água em Alexânia e toda a região vizinha, né. Eu sou administrador de empresas, tenho um mestrado na área de antropologia e já trabalho há mais de 20 anos com cultura, economia criativa e turismo. E esse trabalho foram 20 anos de Sebrae como analista técnico e gestor cultural, e durante 4 anos também eu fui superintendente executivo da Secretaria de Estado da Cultura. Tive uma passagem rápida pelo Ministério da Cultura, e durante 2 anos eu fui coordenador nacional de cultura do Sistema Sebrae, no Sebrae Nacional em Brasília, coordenando os 27 estados na área da cultura e do turismo. Então, essa é a minha experiência de gestão de projetos, de gestão de comunidades, hoje atuando muito com ênfase na economia criativa e nas cidades criativas. Legal, Décio. E com relação a essa tua passagem, essa tua experiência no Ministério, nas secretarias, o que você teria para dizer aos nossos ouvintes a respeito do momento atual que está passando no nosso país, dada essa gestão que a gente está tendo hoje pelo governo federal, nos investimentos e nas possibilidades do trabalho da cultura? A gente está vivendo um momento bastante atípico, né? Exatamente agora há uma esperança, né, e há um oxigênio renovador da cultura no Brasil devido à aprovação da Lei Aldir Blanc, uma lei emergencial para a cultura. Então, essa lei ela vem como um respiro, né, para as pessoas que já estavam completamente desesperançadas e vem como um socorro de uma emergência cultural, beneficiando artistas, artesãos, pessoal que produção de palco, todos os pontos de cultura, associações com ênfase na cultura, no artesanato, espaços culturais, cooperativos, coletivos, grupos formais e informais, grupos de cultura popular. Então, isso vai dar um respiro, né, muito importante nesse momento de tanta dificuldade. Agora, tirando essa boa notícia da Lei Aldir Blanc, né, que é um socorro emergencial, o que a gente percebe é que não há, né, uma política pública nacional estruturada, não há uma política pública estadual estruturada, né, e o que a gente tem é algumas iniciativas de municípios no Brasil que têm, né, esse seu protagonismo local. Mas o cenário não é bom, né, a gente não percebe uma perspectiva de melhoria, e a cultura ela vem sendo não só desprezada, como em alguns momentos perseguida, né, e a gente percebe nisso bastante dificuldade para quem trabalha nessa área. Você diria que essa falta de visão, vamos dizer assim, do governo com relação à cultura, isso é alguma política específica ou você acha que isso é um mero acaso? É difícil responder porque a gente não entende a cabeça das pessoas, né, e não consegue entrar dentro delas e fazer essa leitura. Eu acho que pode ser as duas coisas, né? Talvez uma desinformação da importância da cultura, não só para as questões de coesão social, de identidade, mas também, né, como uma grande estratégia de desenvolvimento econômico. A gente percebe que o mundo inteiro, né, muitos países do planeta já venceram esse discurso, esse debate, já tem a cultura como um dos seus eixos principais de desenvolvimento econômico, entendendo que a cultura e a economia criativa podem ser um alavancador de uma cidade, de um país, né? Eu trago aqui como exemplo a Alemanha, que prioriza como um dos seus principais eixos estratégicos de desenvolvimento, mas nós também temos vários outros países, como a Austrália, o Canadá, a França e outros, né, que trabalham a sua cultura como um elemento estratégico. É questão de vital para eles é a cultura local, né? E você tem
ideia, Décio, de qual é o volume de recursos que envolve esse mercado da cultura no mundo ou no Brasil? Sim, são muitos recursos, né? No Brasil, a gente tem um PIB da cultura estimado em 2,64% do PIB, né? Segundo o estudo do IBGE, 4,9 milhões de trabalhadores, mas a gente já tem um painel de dados do Itaú Cultural que esse número já chega a 7 milhões de trabalhadores no Brasil. Então, um impacto muito importante, né? É a terceira principal indústria do planeta, depois do petróleo e dos armamentos, é a economia criativa. E a gente percebe, né, esse impacto não só no Brasil, mas no planeta inteiro, com a paralisação das atividades devido à crise da pandemia do Covid, né? A cultura foi o primeiro setor a parar e deve ser o último a voltar. Apesar disso, né, a gente tem alguns setores dentro da cultura que estão prosperando. Poderia trazer aqui dois exemplos, que é o pessoal do videogame, dos jogos eletrônicos, jogos digitais, que estão, apesar de tudo, estão crescendo em faturamento, em vendas e em produção durante essa crise, e também as animações, né? O pessoal que trabalha com animações, desenhos animados, animações gráficas, são dois setores que estão na exceção, que apesar de todo mundo estar parado e caindo, né, e fechando, esses dois setores estão em plena efervescência. Você falou de dois setores, agora me ocorreu uma curiosidade aqui. Você tem uma ideia de quais são os eixos principais da cultura? Quer dizer, que segmentos são esses que a gente tem hoje distribuído, que representam mais ou menos capacidade de investimento hoje no Brasil? A gente tem no Brasil hoje um mapa, né, uma estrutura que contempla cerca de 20 setores, e aí a gente pode citar aqui alguns, como a música, a literatura, o cinema, teatro, a dança, a ópera, o artesanato, a gastronomia e tantos outros aí. Então, seriam os setores das artes e os setores que têm uma ligação muito forte com a cultura, incluindo aí a cultura popular, as culturas indígenas, quilombolas, ciganas, né, e todas as culturas étnicas. E esse conjunto de setores seriam cerca de 20 setores definidos pelo antigo Ministério da Cultura do Brasil, né? Daí você pode ver o impacto e a diversidade de manifestações pode trazer com algum estímulo pequeno, né? Com pouca coisa você ativa muitas diferentes frentes e você pode ter um resultado de renda, de ocupação, de bem-estar social rapidamente com uma estratégia, uma política bem estruturada e não precisa ter muito investimento. Legal. E com essa questão da pandemia e a lei Aldir Blanc, para a gente voltar um pouco aí nessa conversa, que é uma coisa que é um tema que interessa muitos artesãos aqui na cidade também, né? E os nossos agentes culturais que hoje estão precisando de apoio, né? Você falou da lei, mas até onde eu sei, essa lei ainda ela não foi devidamente colocada em prática, né? Isso ainda está parado, né? Para nossa surpresa, Djalma, ela até que está evoluindo bem, né? Houve um veto do presidente em relação a um prazo estabelecido de 15 dias, mas mesmo tendo esse veto, a aprovação da lei aconteceu há menos de 30 dias e já há 2 dias ela foi regulamentada e já vai ser dado início à agenda de repasses a partir da semana que vem, dando intensificado nisso em agosto, né? Então, o repasse vai ser feito diretamente para os municípios e para os estados. E os municípios vão ter o papel de trabalhar o mapeamento dos seus artistas e artesãos e o repasse dos recursos para esses espaços e coletivos. E o estado vai ficar com o artista individual, onde ele vai repassar os R$ 600 mês a mês para todos os artistas do estado de Goiás. E tem uma terceira porta, então a primeira é o artesão, né? Cada artesão da cidade não precisa ter carteirinha, não precisa ser formal, não precisa ter nenhum tipo de registro, ele vai ter direito a essa ajuda emergencial durante 3 meses, caso ele já não esteja recebendo, né? Que se já estiver recebendo de outra fonte, não pode receber 2 vezes. E os espaços, vamos supor, uma casa, um ateliê, um ponto de cultura, e o terceiro é um edital de emergência que vai ser feito em conjunto entre estados e municípios. E já existe hoje alguma previsão eu sei que é difícil até você responder isso, mas
o que é que você imagina que seria como prazo para essas pessoas terem acesso ao recurso à medida que elas já tenham feito o seu devido cadastramento? Você acha que esse tempo, ele é factível até quando? Até final do ano isso sai? Você já tem alguma ideia quando é que isso vai rolar? A agenda já começa em agosto agora, né? Então, a ideia é que em agosto as pessoas já recebam a primeira parcela de R$ 600. Agora, muito importante, Djalma, a gente aproveitar esse espaço, né, nobre que você tem aqui, para a gente recomendar a todos os artistas, artesãos e pessoas que também trabalham de apoio, né? Se você tem um artesanato que envolve uma costureira, essa costureira também vai ter direito a receber. Então, que eles procurem o órgão de cultura do seu município. No caso, aí de Olhos d'Água seria a área da cultura em Alexânia, né? A gente sabe que muitos municípios não têm uma secretaria exclusiva de cultura, geralmente é educação e cultura, em alguns lugares é turismo e cultura, né? Em outros lugares entre esporte, meio ambiente, mas não importa, sempre tem uma gerência, uma diretoria, uma pessoa que cuida da cultura no município. Então, é procurar essa pessoa, né, ela se identificar e dizer que quer participar desse cadastramento para poder receber essa emergência, né? Legal, Décio. Então, para finalizarmos aqui a nossa entrevista hoje, gostaria que se deixar para você falar, sentir à vontade, deixar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que a mensagem é que a cultura salva vidas, né? A gente tem por um momento de isolamento, de recolhimento, onde a ciência tem salvado a nossa saúde física, né? E a cultura tem salvado a nossa saúde mental e a nossa alma. Então, é valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa identidade local. Após a pandemia, retornando às atividades, as pessoas vão buscar, né, passear, visitar, fazer turismo em lugares mais íntimos, em lugares mais pacatos, mais recolhidos, vão fugir das grandes cidades. Então, nós que estamos no interior do Brasil, valorizar a nossa cultura local, valorizar os nossos saberes, fazeres, a nossa gastronomia local, porque é isso que o mundo vai buscar a partir de agora. Tá bom, ok. Obrigado, Décio. Um forte abraço, companheiro. Muito obrigado. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Olhos d'Água. Um abraço especial a você, meu amigo Djalma, e estamos sempre à disposição. Obrigado, camarada.